Olá, está no ar para todo o Brasil o MP Cidadão, Ministério Público mais perto de você. E no nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre meio ambiente. E para tratar desse tema, nós vamos receber os promotores de justiça e coordenadores do GAEMA, que é o Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Marcos Leal e José Alexandre Maximino. Também estará conosco a assessora jurídica do GAEMA, a doutora Vera Dias. Bom, no programa anterior, você que nos acompanha pela internet, você acompanha pelas redes sociais, nós abordamos várias questões relacionadas ao meio ambiente que dizem respeito ao Rio de Janeiro, mas também às cidades brasileiras de uma maneira geral, principalmente as grandes e médias cidades. E a gente falou de climatização nos ônibus aqui do Rio de Janeiro. Para você que não é do Rio de Janeiro ter uma ideia, você sabe que o Rio de Janeiro tem temperaturas muito altas no verão e algumas pessoas achavam que climatizar ônibus é uma coisa de luxo, é uma coisa que a população não deveria ter esse direito, se tratar de um mero luxo. Eu queria que o senhor retomasse um pouquinho, doutor Marcos, essa problemática aqui do Rio de Janeiro, que é a problemática das cidades quentes no Brasil, que tem transporte público também. É verdade. Desde que nós começamos a tratar desse tema, né, especificamente, em razão do acordo homologado judicialmente que fizemos com o município e com a Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto, que esse tema climatização surgiu, nós imediatamente observamos a reação das empresas de ônibus, né? E um dos argumentos que eles utilizam é que não há nenhuma cidade, né, no Brasil cuja frota de ônibus é dotada 100% de ônibus climatizados. E aí nós rebatimos exatamente com essa pergunta. Olha, se não há, é preciso que passe a ter. E por que não no Rio de Janeiro passar a ser esse exemplo? Porque realmente as temperaturas aqui no verão são altíssimas. Nós temos um problema crônico, né, na mobilidade urbana. As pessoas costumam levar de 2 a 3 horas se locomovendo das suas residências até os seus locais de trabalho. E aí a questão não passa apenas por uma avaliação do conforto, passa também pela avaliação da própria saúde do trabalhador. Ele está se deslocando, ele já está em horário de trabalho. Então, assim, todo o impacto que esse cidadão recebe, né, do desconforto de ter que trafegar, né, por ônibus, né, superlotados e sem ar-condicionado, né, isso já deveria ter sido objeto da preocupação do poder público há muito tempo. Doutor Zé Alexandre, que tipo de sanção poderia sofrer a administração pública, já que o transporte é uma concessão, de não estar cuidando desse assunto de forma eficaz e benéfica ao cidadão? Bom, como o Marcos disse, isso foi fruto de um acordo homologado em juízo, e esse acordo nós executamos e pedimos que a fixação de multa pela não apresentação de um cronograma com metas progressivas fosse aplicada. Isso foi concedido pelo juízo. Posteriormente, o próprio juízo competente majorou essa multa para R$20 mil por ônibus não climatizado. Se nós calcularmos aí uma frota remanescente de 4 mil ônibus, isso aí daria 80 milhões. Mas virou o ano e, infelizmente, o judiciário reformou essa decisão. Ela voltou ao patamar de 10 milhões. Então, além da execução dessa multa, pelo descumprimento da obrigação, já que o prazo venceu em dezembro de 2016, nós pedimos também a intervenção pelo poder concedente, município, já que ele é o compromissário, ele é o executado, para que ele exerça o seu poder fiscalizatório e, de fato, garanta o cumprimento dessa meta de climatização integral. Então, nós pedimos a intervenção no contrato de concessão e cremos que, a partir daí, possamos ter o resultado que a sociedade espera, sem prejuízo, obviamente, da majoração da multa, na hipótese do réu e das concessionárias também continuarem recalcitrantes no cumprimento da obrigação. Eu queria passar agora para a doutora Vera. Aqui no Rio de Janeiro é a sede, aliás, na cidade de Volta Redonda, né, da Companhia Siderúrgica Nacional, que é uma empresa que, hora por outra, está envolvida ali em alguma questão de dano ambiental. E nós sabemos que o Ministério Público fez lá um termo de ajustamento de condutas com a CSN. O que foi isso? Que desdobramento a gente teve dessa história? Qual foi a causa? Assim, na verdade, o Ministério Público, ele já investiga há um tempo a CSN, as condutas perpetradas pela CSN, porque ela, desde 84, ela destina resíduos industriais para terrenos na área de Volta Redonda.
E mais ou menos começou isso numa área que hoje é conhecida como Volta Grande 4, que acabou se instalando um condomínio posteriormente. E nesse condomínio houve uma contaminação prévia da área, porque essa destinação de resíduos industriais tóxicos não foi autorizada e acaba que afeta a saúde da população, né, porque tem substâncias cancerígenas, o solo, a água subterrânea e com possíveis impactos também ao Rio Paraíba do Sul. E além desse destino que foi essa área conhecida como Volta Grande 4, que é um bairro, que é chamado de um bairro lá, ainda teve outros terrenos que também foram utilizados para destino desses resíduos industriais tóxicos, que foram áreas que hoje são conhecidas como Márcia 2, 3 e 4, e Vandir 1 e 2, que inclusive foram objetos de ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público. E a CSN ela até vem estudando essas áreas, né, em razão dessas ações judiciais, mas eu acho importante ressaltar que esse TAC que foi firmado não foi firmado pelo Ministério Público. Quem firmou esse TAC com a CSN foi o INEA. O órgão ambiental firmou porque uma das maiores unidades que tem lá, que é a usina Presidente Vargas, que é um verdadeiro complexo industrial, causava vários danos ambientais, entre poluição atmosférica, poluição do solo, com risco, inclusive, de explosão no terreno, né, porque tinha área de contaminante livre. E o INEA firmou um termo de ajustamento de conduta em 2000 isso. Então, a CSN ela ficou durante muito tempo operando sem licença ambiental, com base unicamente num termo de ajustamento de conduta. E esse termo previa mais de 120 ações. Só que, como garantia esse termo de ajustamento de conduta, o INEA ele, estabeleceu uma carta de fiança no valor de 13 milhões. E, em razão da CSN não ter adimplido algumas medidas, ela chegou a apresentar essa carta de fiança ao banco para receber essa quantia. Acabou que a CSN judicializou, entrou com uma ação de revisão contratual, que o Ministério Público atuou como custos, né? Mas tentando rebater na adequação da via eleita, porque o TAC não é um contrato, né? O TAC ele é visto como um ato jurídico negocial, em que o Ministério Público, na condição de tomador daquele compromisso, ele não pode transigir sobre o direito transindividual, que ele está ali na condição de representante da sociedade. Doutora Vera, a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, mas só para fechar esse bloco aqui, para você que não é do Rio de Janeiro, o INEA é um órgão do Estado do Rio de Janeiro, né, que cuida de licenças ambientais. E eu, a rigor, nem sabia que uma instituição como essa poderia fazer um TAC, mas a gente volta no bloco seguinte para explicar um pouco mais a situação. Não saia daí. E nós estamos de volta com o MP Cidadão e o tema de hoje é meio ambiente, né? Nós falamos aqui de várias questões, né, complementando o nosso programa da semana passada. Lembrando que o GAEMA é um órgão do MP aqui do Rio de Janeiro que completou 5 anos com essa ênfase, né, de atuar sobre as questões ambientais. E, doutor Marcos, a gente estava conversando aqui no intervalo sobre a fala anterior da doutora Vera, que a gente estava abordando a CSN. O senhor me deu um dado aqui incrível, que desde 1984 a Companhia Siderúrgica Nacional ela está às voltas aí com questões ambientais. Isso mesmo, Zé Fernandes. Há muitos anos que a CSN opera, né, praticamente desde que ela foi criada. Ela nunca obteve uma licença ambiental de operação. Isso poderia até ser justificável ao tempo que ela foi criada, era nos anos 50, anos 40, né, que não se tinha essa preocupação, mas depois ela teria que se adequar, né, à questão ambiental. É o que vem se tentando desde essa época, né? Não se conseguiu ainda, o órgão ambiental não conseguiu ainda impor ao empreendimento, né, à operação da empresa, a submissão a uma licença ambiental. E a dificuldade, que é a justificativa, é que há um conjunto gigantesco de obrigações que são impostas à CSN para que ela adeque o seu processo produtivo ao que se tem hoje de exigência de padrão de qualidade ambiental, né? Pelo fato dela ter sido fundada realmente há décadas atrás, né, é difícil você ajustar esses padrões se não houver um investimento firme em renovação do processo tecnológico de produção
do seu produto. E há, obviamente, aí questões econômicas, né, que geralmente acabam sobrepondo, né, as normas ambientais. Isso não é muito diferente do que a gente enxerga aí pelo Brasil inteiro. Então, é nesse aspecto que nós, aqui no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, principalmente através do GAEMA, né, na nossa atuação, nós estamos nos opondo firmemente a esse tipo de comportamento, não só do empreendedor, mas principalmente do órgão ambiental, que a gente já observou que, geralmente, diante de grandes empreendimentos, né, que são, assim, de interesse público, né, na medida em que, em tese, geram empregos, geram receitas tributárias, o Estado sempre se comporta de uma maneira que acomoda o procedimento. Então, ao invés de exigir ou de expedir a licença ambiental, ele utiliza-se do termo de compromisso ambiental e da autorização ambiental, que é um outro instrumento que não da licença, e é precário para que haja continuidade do funcionamento do processo. Doutor Marcos, o incrível é que foi uma empresa que foi privatizada, né, doutor Zé Alexandre? Foi privatizada, então o empreendedor aí ele acaba tendo a responsabilidade de adequar a empresa nesse modelo que o senhor estava abordando. Mas eu queria agora entrar na água. Aqui no Rio de Janeiro, a questão aliás, no mundo inteiro, a questão muito muito importante e está sendo tratada por órgãos específicos. Mas o Ministério Público tem atuado também com relação a descontingenciamento de recursos para programas relacionados à água. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, doutor. Bom, Zé Fernandes, como você disse, essa é uma preocupação a nível global. Quando se disse, em um passado recente, do problema da crise hídrica, os especialistas já dizem que, na verdade, nós temos que trabalhar com a ideia de segurança hídrica, porque a recorrência dos períodos de seca, seja no extremo climático da falta da água ou até mesmo do excesso de água, como a questão das enchentes, e todos lembram da tragédia de Nova Friburgo, a segurança hídrica é uma preocupação permanente. Então, o poder público já recebeu sinais de que não pode trabalhar mais por espasmos, com uma política oscilante. E, justamente com essa nossa preocupação recente de garantir que o planejamento seja feito a contento e que as ações de recuperação ambiental e de proteção dos mananciais seja levada a efeito pelo gestor, nós agora atuamos pela via do financiamento sustentável, do orçamento. Por quê? Porque em tempos de crise econômica, o Estado decretou calamidade pública nas suas contas e remeteu os recursos do Fundo de Recursos Hídricos, o Fundri, para uma denominada conta única, a CUT. E qual foi a consequência disso? Com os sucessivos arrestos, a Secretaria de Fazenda alegava para o órgão ambiental, o INEA, que é o gestor do fundo, olha, eu não tenho condições de repassar os recursos financeiros necessários para custear projetos importantíssimos de saneamento, de recuperação de vegetação, de mata ciliar, de floresta. E o órgão ambiental, o INEA, infelizmente não conseguiu, pelos meios políticos, destrancar ou descontingenciar esses recursos. O GAEMA, a partir de um inquérito civil, nós expedimos uma recomendação para que observasse a legislação de regência, que determina que os recursos têm uma finalidade específica, nem assim foi atendido. Então, bastou o ajuizamento de uma ação civil pública e, assim, felizmente, na primeira audiência especial, já foram realizadas 3, o próprio Estado do Rio de Janeiro, o réu, reconheceu a plausibilidade dos nossos argumentos e o acerto da nossa posição. E agora, não só descontingenciou os recursos do Fundri, na ordem mais ou menos de 30 milhões de reais, como desatrelou o fundo da denominada Conta Única do Tesouro para garantir, assim, o financiamento dessas ações ambientais. Doutora Vera, como é que essas demandas chegam lá até o Ministério Público? Como é que vocês tomam conhecimento dessas questões tão importantes? Então, na verdade, no Ministério Público chega por meio de representação, que é encaminhada no sistema para o sistema de ouvidoria ou protocolada na Secretaria das Promotorias de Justiça, e aí a representação é encaminhada para o órgão que tem a atribuição para atuar naquela matéria. Quer dizer, até o cidadão comum, você que está nos assistindo em casa, especificamente do Rio de Janeiro, né? Você pode acessar o telefone, ligar 127 e fazer a sua reclamação ou a sua denúncia de uma questão mais grave que esteja acontecendo na questão do meio ambiente. Quando chega até vocês, doutor Marcos, como é que essa notícia ela toma um impulso de virar algo real para ter uma investigação ou para se ter uma ação concreta? Recebida essa representação no órgão de execução, quer dizer,
através do Centro de Apoio Operacional, essas reclamações são encaminhadas à Promotoria de Justiça daquela localidade em que aquela situação está ocorrendo. A Promotoria de Justiça recebe, vai ao conhecimento do promotor e, obviamente, aquela notícia trazendo um fato concreto que possibilite o início de uma investigação e mesmo que não haja identificação do efetivo responsável por aquele ato, o promotor de justiça está obrigado a tomar uma medida. E essa medida é a instauração de um procedimento investigatório que nós chamamos de inquérito civil. Quer dizer, o GAEMA ele atua em conjunto com esse promotor da base, promotor que está no município, onde tem uma questão ali. O GAEMA está à disposição daquele promotor Sim. de justiça para atuar na medida em que este promotor, diante deste fato, considere ele grave, relevante e complexo, que exija essa formação desse grupo, dessa parceria entre o promotor e o GAEMA. Doutor Zé Alexandre, como é que funciona a integração dos promotores do Rio de Janeiro, do MP do Rio de Janeiro, com outros órgãos até de outros estados? Porque quando a gente tem um dano ambiental, por exemplo, que a gente teve do Rio, né, em Mariana, aquilo perpassou por vários estados da federação. Então, quer dizer, não basta a atuação de um único órgão do Ministério Público. Como é que vocês se integram? Perfeito. O dano ambiental, como você mesmo colocou, Zé Fernandes, ele, principalmente se tratando de empreendimentos e atividades de significativo impacto, e aí o exemplo dado de Mariana, ele é transfronteiriço, até se utiliza essa expressão. Ou seja, não só atinge o ecossistema local de uma bacia hidrográfica, por exemplo, de um determinado estado, como às vezes até mesmo de 2 ou 3 entes da federação, sem contar nas dezenas e centenas de municípios impactados. O caso de Mariana, nós percebemos uma integração entre o Ministério Público Mineiro e o Ministério Público Federal e até mesmo o Ministério Público do Espírito Santo, porque a foz do Rio Doce sai ali mais ou menos na foz do norte do Espírito Santo, na região de Regência. E, além disso, além dessa parceria do Ministério Público, do Estado de Minas Gerais, do Estado do Espírito Santo e do Ministério Público Federal, eu lembraria de outro caso também recente, que foi a transposição, o projeto de transposição do Sistema Cantareira, em que o GAEMA, por exemplo, se articulou, ainda que por troca de e-mails e contatos, com o Ministério Público Federal de São Paulo e também com o GAEMA de São Paulo, para que se atentasse que, uma vez feita qualquer transposição ou qualquer projeto que afetasse as vazões de entrega no território do Estado do Rio de Janeiro, por mais que nós adotássemos medidas de economia de água, isso ia nos atingir sobremaneira, porque o principal manancial, que é o Paraíba do Sul, tem o seu nascedor e as suas principais nascentes do Estado de São Paulo, com os afluentes também do Estado de Minas Gerais. Mas então essa integração é feita justamente com essa preocupação de que, se você não atuar de forma integrada, por mais que você adote medidas num determinado território, ela pode ser inócua se o mesmo Ministério Público com atribuição não adotar uma conduta ou uma linha de estratégia eficiente no seu território. Bom, vamos falar de outro assunto aqui. O MP do Rio de Janeiro lançou recentemente o documentário Beach Rocks em Chamas, que é um longa-metragem. Vamos assistir um pequeno trechinho desse documentário e, na volta, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Vamos acompanhar. Então, o litoral de Maricá está sob ataque. Como vocês podem ver, a gente tem toda essa feição geológica que é única no estado, que são os beach rocks. Não é uma rocha ordinária, não é uma rocha que ocorre em qualquer lugar. No Rio de Janeiro, você talvez conte nos dedos de uma mão o número de beach rocks. Onde o Darwin esteve, aquilo chamou a atenção daquele cara que veio a ser o maior cientista do século XIX. Olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo e no bloco seguinte nós vamos repercutir um pouco mais sobre esse Beach Rocks em Chamas, e você pode inclusive vê-lo nas redes sociais, no site do MP e no YouTube. A gente volta já já, não saia daí. E nós estamos de volta com o MP Cidadão, hoje falando sobre meio ambiente, né? É impressionante como o Ministério Público
ele acabou recebendo da Constituição uma gama de responsabilidades muito grande e como a questão ambiental ela tem sido cada vez mais protagonista, né, dentro das ações do Ministério Público. O que motivou esse filme, doutor Marcos? Bom, esse foi um documentário que nós, pensamos numa forma de dar à população de Maricá a oportunidade de tomar conhecimento, né, do que significa o projeto de implantação de terminal portuário na localidade de Jaconé, em Maricá. Então, ao longo do tempo em que estamos aí conduzindo o procedimento investigatório e a ação civil pública correspondente, né, que se pede a proteção jurídica aos arenitos de praia, né, de Jaconé, conhecido como beach rocks, nós observamos que a população foi excluída desse processo. Então, é uma linguagem nova que nós pretendemos introduzir para que a população possa ter uma sensibilidade maior também do que significam esses projetos, porque é comum, né, nos grandes empreendimentos submetidos ao estudo de impacto ambiental, que a população só tenha contato nas audiências públicas. A gente sabe que nas audiências públicas elas não são suficientes para que a população possa participar do licenciamento. Então, é uma tentativa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através do GAEMA, né, de possibilitar essa participação qualificada da população, chamando a atenção dela para os principais atributos daquele território, que no nosso entender, não se compatibilizam com o projeto que se pretende implantar. Mas, doutora Vera, qual a estrutura que vocês têm lá no GAEMA para cuidar dessa questão ambiental? Vocês dispõem de que tipo de apoio técnico? A gente, lá somos uma equipe composta por 4 promotores de justiça, 4 assessores jurídicos, tem os estagiários. A gente conta muito também com o apoio do grupo de apoio técnico especializado do Ministério Público, que é composto por excelentes técnicos que prestam todo o assessoramento para a gente técnico em relação à parte de engenharia ambiental, de biologia, porque tem muitas questões técnicas. Então, a gente, eventualmente, bastante, inclusive, até conta com o apoio do GAT, até para participação de reuniões. E basicamente são essas pessoas. Quer dizer, então, Zé Alexandre, vocês acabam sendo especializados em meio ambiente sem serem biólogos, né? Vocês acabam tendo uma sensibilização para alguns fenômenos que para o cidadão comum passam desapercebidos, né? Sim, perfeito. Até por ter esse contato, como a doutora Vera colocou aqui, em reuniões e por ser necessário que o promotor de justiça leia os pareceres técnicos, a gente acaba absorvendo conhecimento de outras áreas. É sempre uma via de mão dupla, né? Perfeito. Os técnicos aprendem, ou seja, a linguagem jurídica, o posicionamento jurisprudencial, a legislação interpretada de uma forma sistemática, e nós, por outro lado, até pela marca característica do direito ambiental, que é a interdisciplinariedade, aprendemos questões, como você colocou, de biologia, de engenharia florestal, de estágio sucessional de vegetação, de resiliência, e até mesmo, tratando de mobilidade, até quase que assim, questões e métodos de avaliação de impacto na mobilidade urbana. Então, você acaba tendo conhecimentos que permeiam desde engenharia de transporte até uma biologia, né? Eu queria fazer só um acréscimo que o doutor José Alexandre está comentando, um pouco para o nosso, né, a pessoa que está nos vendo, compreender. A lei ambiental, a norma ambiental, ela tem uma característica diferente do que comumente se vê, porque os termos que estão ali inseridos são termos que são trazidos de outras ciências. Então, assim, o operador do direito, o intérprete do direito que lida com a matéria de meio ambiente, obrigatoriamente ele tem que saber conceitos que são da biologia, da arquitetura, da engenharia, da física, da química, enfim. Todos aqueles conceitos que formam o conceito maior, que é o conceito do bem ambiental. Olha, o nosso programa aqui espera ter contribuído um pouco mais com essa discussão. Acho que a gente jogou um pouco mais de luz, tem muito mais assuntos a serem tratados. A gente espera que o mundo
fique um pouco mais verde depois desse programa, mas infelizmente o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a presença dos promotores de justiça e coordenadores do GAEMA, que está completando 5 anos, que é o Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente do MP aqui do Rio de Janeiro, doutor Marcos Leal e doutor José Alexandre Maximino, e também da doutora Vera Dias, que é assessora jurídica do GAEMA. Você pode acompanhar nosso programa através das redes sociais e mandar as suas sugestões e críticas pelo nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu vídeo. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço e até lá.